E nas reflexões de quarta de hoje, eu vou falar sobre soluções práticas como atitudes diárias que podem ajudar os nossos filhos a serem adultos fortes, seguros e preparados para a estrada. Primeiro, eu gostaria de relembrar quem está chegando agora que nas últimas semanas venho compartilhando reflexões sobre este livro, The Coddling of the American Mind. Falei inicialmente qual o objetivo dos autores com o livro. Em síntese, é alertar pais e educadores de que, como boas intenções e ideias ruins estão criando uma geração para o fracasso, cujo principal foco é fazer o diagnóstico do aumento absurdo de taxas de ansiedade, depressão e suicídio entre adolescentes e jovens adultos nos últimos anos. E os autores apontam como as causas principais desse problema o cultivo atual na sociedade de 3 grandes inverdades. Na semana seguinte eu falei do capítulo 1, que trata da grande inverdade, a inverdade da fragilidade, ou seja, crianças são antifrágeis. Se você perdeu os 2 primeiros vídeos, volta lá no meu feed, que são ótimas reflexões. E hoje eu resolvi não seguir a ordem do livro e, ao invés de seguir para o capítulo 2, que trata da segunda grande inverdade, eu resolvi ir direto à prática, que podemos aplicar com as nossas crianças. Então, pulando lá para o capítulo 12, eu quero fazer um mix entre o capítulo 1 e o capítulo 12, juntando assim um pouco da teoria com a prática. Então, sabemos que existe um problema, o problema é real, o número de adolescentes e jovens com depressão, ansiedade, tentativas de suicídio ultrapassaram todos os recordes. E esses números não são apenas nos Estados Unidos, o alerta é mundial. Inclusive, eu conversei essa semana com uma professora particular de inglês, que é lá de Minas Gerais, e fiquei pasma com os números que ela me relatou. Por volta de 90% dos seus alunos, que têm aí por volta de 10 a 15 anos, estão com acompanhamento profissional para tratar ansiedade, depressão, tentativa de suicídio. Muito triste essa realidade. Então, The Coddling of the American Mind é um livro americano, mas a realidade é exatamente a mesma no nosso país. Então, a pergunta que abre o capítulo 12 é: o que podemos fazer para mudar isso? Bom, os autores prepararam alguns princípios. Alguns deles eu achei um pouco fora da nossa realidade brasileira, então resolvi citar os 4 principais pontos. Se tiver alguma mãe aí interessada em saber todas as sugestões que o livro propõe, é só me mandar uma mensagem que eu preparei um resumo completo do capítulo 12 e eu posso compartilhar isso com vocês. Bom, então vamos lá aos antídotos que os autores propuseram. Não conseguimos ensinar uma criança a ser antifrágil diretamente, mas podemos dar a eles oportunidades de desde cedo ter experiências, e com milhares de experiências eles poderão aí se tornar resilientes, adultos fortes e seguros. Nesse sentido, os autores eles sugerem aos pais, educadores e todos aqueles que exercem um papel junto às crianças alguns antídotos. 1. Entenda que as crianças são mais capazes este mês do que o mês passado. Ou seja, a cada dia as crianças precisam de novos desafios, obstáculos, onde eles de forma independente possam resolver sozinhos certas situações. Por exemplo, fazer seu café da manhã, acordar sozinho, comprar um pão, abrir um negócio, vender desenhos, doce. Abrindo parênteses, aqui nos Estados Unidos é legal trabalhar, as crianças vêm com bons olhos, desde cedo eles começam a trabalhar. Até meus filhos já começaram a trabalhar aqui desde cedo, vendendo desenho na calçada, brownie. Então foram várias vezes essa experiência que eles tiveram e foi uma festa. Então, assim, as crianças cometerem testes, erros, acertos, é um processo maravilhoso e eles precisam disso. Eles precisam ver que as conquistas podem ser alcançadas de forma devagar, mas é assim, esse é o melhor ensinamento. As suas próprias experiências, os seus próprios erros. Então a gente não pode dar tudo pronto para essas crianças. Eles precisam desde cedo saber que a vida não é fácil. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar e às vezes as coisas não são tão legais assim. Tem muita coisa chata na vida sim, mas a gente consegue sobreviver. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, deixem seu filho e seus filhos assumirem riscos. Conforme a idade,
claro, de cada criança, né? Pequenos riscos ou maiores riscos devem ser aí dosados pelos pais. Então, as crianças precisam de oportunidades para testarem esses riscos. Fazer, por exemplo, o que a gente fazia antigamente quando a gente era criança. Brincar com materiais de construção, brincar construindo brinquedos de madeira. E assim a gente utilizava aí muitas ferramentas, martelo, prego, faca. E era muito comum isso. A gente, na nossa geração, estava mais sujeito a riscos. Hoje em dia, está tudo deixando longe dessas crianças qualquer tipo de risco e isso não é saudável para eles. Número 3, incentive a seu filho a trabalhar, que seja um trabalho voluntariado na igreja, na comunidade, doando roupas, doando brinquedos. Eles precisam estar no mundo real, eles precisam participar da realidade, então a gente precisa inserir eles nesse mundo. Nós precisamos ensinar para essas crianças princípios, valores, virtudes. E por último, incentive as crianças a se envolverem em discussões saudáveis, discussões produtivas. Os autores, eles abordam esse tema em um capítulo inteiro sobre a intolerância atual, né, sobre a intolerância de ideias nos dias de hoje. E eu quero fazer um vídeo específico para abordar. Eles chamam isso de uma grande inverdade, que a vida é uma batalha entre pessoas boas e pessoas ruins. Então, cuja inverdade está causando aí muita intolerância às ideias diferentes da tua, tá? Mas eu quero falar isso melhor num outro vídeo para aprofundar mais isso. Então eu estou aqui apresentando já a solução antes mesmo de falar aí mais profundamente do problema em si. Mas vamos lá, então o que os autores sugerem nessa questão de diálogo, né? Nós vivemos num mundo intolerante, onde as pessoas só querem ouvir o que elas gostam ou o que elas concordam. E fazer as crianças enxergarem desde cedo que eles podem estar errados, você já vai aí colocando, ajudando os seus filhos a pensarem de forma diferente ou mostrar que existe uma maneira equilibrada de se pensar diferente. Então, fugir do pensamento que só existem pessoas boas ou só existem pessoas más e que as boas só são as que pensam igual e as más são as que pensam diferente é um erro, porque a vida não é bem assim, né? Então, nós precisamos fazer interpretações com mais respeito sobre as perspectivas das outras pessoas. Então, precisamos aí reconhecer que ou concordar com algumas críticas e que muitas vezes a gente pode aprender com essas críticas, né? Então é muito importante saber argumentar, aceitar opiniões diferentes. Então esses debates saudáveis dentro de uma casa, onde as crianças aprendem aí a dar, receber críticas sem ferir, é uma habilidade essencial para a vida. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, manda para familiares, para os seus amigos e até a próxima.